Olá, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Porque, como eu sempre falo, se estamos sob a graça de Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo, consequentemente, teremos paz conosco e paz com as demais pessoas. Porque a paz que o mundo dá não é a mesma que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. Bem, o vídeo de hoje nós vamos falar de fé. Nós vamos falar um pouco sobre o patriarca Moisés. Mas antes de falarmos sobre o patriarca Moisés, antes e após a sarça, certo? É o título desta mensagem, Moisés antes e após a sarça. Ou seja, Moisés antes e após o seu chamado, certo? Então, nós sabemos que Moisés foi um dos grandes patriarcas da Bíblia, certo? Porque Moisés libertou abaixo de Deus, ele atendeu ao seu chamado e libertou os hebreus da escravidão do Egito. Agora, por que os hebreus foram para o Egito serem escravos? Da seguinte maneira, meus irmãos. José, aliás, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, eram filhos da promessa, certo? E nós sabemos que José, ele foi filho de Jacó com Raquel. Sabemos que Jacó foi filho de Isaque e Rebeca. Sabemos toda a história que Isaque e Rebeca erraram, como muitos humanos erram. Isaque preferia um filho, enquanto Rebeca preferia a outro. A mesma coisa aconteceu com Jacó. Jacó teve 12 filhos, ou seja, 11 filhos homens e uma filha mulher. Alguns de suas esposas, outros de suas concubinas, certo? Mas o filho preferido de José era, aliás, o filho preferido de Jacó era José. Precisava Rebeca e Isaque preferirem, um preferia um filho, o outro preferia o outro, para que Jacó fosse filho da promessa? Não, não precisava. Sabem por quê? Porque Deus, quando Ele escolhe, quando Ele quer agir, ninguém poderá impedir. E também a palavra de Deus não nos dá o direito de fazermos acepção de pessoas como eles fizeram com seus filhos. Rebeca preferindo mais um filho do que o outro, e seu esposo Isaque também preferindo mais um filho do que o outro. Não havia necessidade disso, porque Jacó era o filho da promessa. E a história se repetiu na família de Jacó. Jacó, como já foi falado, com vários filhos, mas o filho preferido dele era José. O filho no qual ele mais confiava era José. Era o filho que mais chamava a atenção dele, certo? Mas não precisava ele fazer tanta distinção entre José e seus outros filhos, porque todos eram seus filhos. Não havia necessidade. A promessa iria se cumprir na vida de José, do mesmo jeito, se ele não precisasse tanto destacar José como filho preferido, chegando ao ponto de causar inveja em seus irmãos. Porque está escrito também, né, na palavra de Deus,
nos alerta sobre todas essas coisas quanto à inveja. E a gente não pode ter inveja de ninguém e nem causar inveja a ninguém. José não chegou no Egito porque seus irmãos implicaram com ele, queriam matá-lo, depois resolveram não matá-lo, jogaram lá numa cisterna, os ismaelitas o encontraram e levaram para o Egito. Não. José iria chegar onde ele chegou de qualquer maneira, porque quando Deus quer agir, ninguém poderá impedir. Certo? E aí José chegou no Egito. Sabemos que José foi perseguido ali pela esposa de Potifar, o faraó da época, foi preso. Depois, na prisão, ele interpretou os sonhos do faraó. O faraó mandou chamar em sua casa, ficou muito contente porque ele interpretou seus sonhos e colocou ele lá no auge, lá em cima. Né? Colocou, logo mandou tomar banho, colocou as melhores vestes de José, vestes de governador, colocou um colar em seu pescoço, um anel em seu dedo, certo? E é certo que José passou a ser governador do Egito. Seus irmãos, eles moravam em Canaã, já tão pertinho, lá, tão pertinho, seus irmãos iam comprar coisas no Egito e voltavam. E seus irmãos foram comprar coisas lá no Egito e encontraram, porque é certo que a história é longa, gente. Eu vou resumi-la para o vídeo não ficar muito longo. E que é certo que José trouxe todos os hebreus daquele lugar para o Egito. E os hebreus viveram um momento de glória no Egito na época de José. Mas ninguém dura para sempre. José veio a falecer, bem velhinho já, com mais de 100 anos. E aí nós sabemos que os faraós eram substituídos por outros sempre. E chegou uma época na qual os hebreus estavam sob o domínio de um faraó mau que resolveu escravizá-los. E aquele povo era tão escravizado que eles apanhavam até sob chicote, trabalhando e apanhando, trabalhando e apanhando. Não foi fácil. Quando o momento de glória dos hebreus acabou a morte de José do Egito, certo? Não foi fácil. E eles começaram a clamar ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus, e Deus ouviu suas orações. Deus ouviu a oração daquele povo, porque Deus está sempre de ouvidos atentos e braços abertos para receber o seu povo e ouvir as orações do seu povo em todos os momentos de suas vidas. Deus é misericordioso, é maravilhoso. Lá, Moisés nasce da tribo de Levi. Nasce Moisés, né? E naquela época que Moisés nasceu, foi a época que surgiu a conversa que viria o Messias, que viria o Rei dos Reis. E Herodes não queria ser substituído. Ele não queria perder o seu poder. As pessoas brigavam por poder. Até hoje, se a gente observar, muitas pessoas brigam por poder, por domínio, certo? Uma bobagem. E todo mundo está aqui de passagem. E Moisés nasceu nessa época. E as criancinhas a ser nascidas, se fossem homens, eram sacrificadas a mando do faraó, naquela época, de Herodes, certo? Porque ele não queria que rei nenhum ocupasse o seu lugar. E o rei dos reis estava vindo. Aconteceu que a mãe de Moisés viu que Moisés estava crescendo e que ele iria ser morto pelo rei Herodes. E aí ela resolveu salvar Moisés da seguinte maneira.
colocando Moisés em um cestinho bem arrumadinho, betumado, e jogando no rio, né, acima um pouquinho, de forma que o cestinho iria descer e alguém iria ver lá, alguém que estivesse lá, iria ver e pegar o filhinho dela. E ela escolheu o momento que estava, no qual estava a filha do faraó tomando banho. E ela tinha uma menina já ficando mocinha, que era irmã de José. E ela combinou com a menina: você desce e mostra o cestinho. Creio eu que falou assim, não digo que esteja na Bíblia, gente. E a menina avisou: olha o cestinho e tal e tal. E a filha de Faraó, que tinha uma maior vontade de ser mãe, pegou a criança para criar e fez aquele movimento, ficou em ritmo de festa. E aí foi logo procurar uma mãe, mama de leite para amamentar a criança. A menina disse: eu sei onde tem mama de leite para amamentar a criança. E foi atrás da própria mãe, a própria mãe de Moisés, mãe de sangue, hebreia, foi quem amamentou Moisés. Moisés cresceu ali, no palácio do faraó. Foi educado nas melhores escolas. Mas lá um dia, Moisés presenciou um egípcio chicoteando um hebreu, um israelita, enquanto trabalhava. Demais, gente. O coitado trabalhando sob o chicote, ou debaixo do chicote, trabalhando e alguém chicoteando. E Moisés achou aquele um desaforo e foi tirar satisfação, foi brigar com o egípcio. Ele não tinha intenção de matar o egípcio, só que ele deu uma pancada no egípcio e essa pancada foi fatal. O egípcio veio a óbito e ali ele ficou com medo. Rapidinho ele enterrou o egípcio na areia. Alguém viu e contou ao faraó. E alguém presenciou a cena de forma que chegou aos ouvidos de Moisés que alguém teria contado a faraó sobre o que ele havera feito ali naquele local. E Moisés fugiu para as terras de Midian, com medo do castigo que Faraó iria lhe dar. Foi para as terras de Midian, fugindo do seu próprio pai. Nas terras de Midian, ele encontrou a família de Jetros. Estou resumindo. Casou-se com a filha de Jetros. Pela história que Jetros não tinha filho homem. Se tinha, aqui na parte que eu li da Bíblia, eu não encontrei. E Jetros gostou muito de Moisés. E Moisés passou a ser pastor das ovelhas de Jetros. Lá um dia, ele estava na montanha pastoreando as ovelhas de Jetros. E ele escutou alguém lhe chamando. Vamos para aqui. Êxodo, capítulo 3. Capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Está vendo? Bem aí no capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Ele chegou até Horebe. Vou sentar, porque sentadinha a gente fala melhor. Tá, gente? Sentada a gente fala melhor. Então Moisés chegou até Horebe enquanto pastoreava as ovelhas de Jetro, seu sogro. O 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ele olhou e ficou admirado, porque aquela sarça se queimava, mas não se consumia.
E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande, ou aliás, para lá, e verei, é isso mesmo, esta grande visão. Porque a sarça se não queima. Ele ficou admirado, a sarça não se queimava, não se consumia. Ele achou estranho, que fogo é esse? Que essa sarça tão pouquinha, não acaba nunca esse fogo. Que maravilha é essa? Ele ficou admirado. O 4. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Gente, a voz veio do meio da sarça. E disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Quem chamou foi Deus, gente. Quem chama é Deus, não é o homem, não. Tira isso da cabeça, essa ilusão de quem chama você para a obra é homem. Quem chama você para fazer a obra de Deus é Deus. Porque foi ele que chamou Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, José. Foi ele quem chamou. Quem chama é Deus. Foi ele que chamou Isaías. Foi ele quem chamou Jeremias. Tá? Eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse a ele: não chegue para lá, chegue para cá, tira os sapatos, entre, o lugar que tu estás é santo. Oh glória! Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O temor, gente. A pessoa precisa ter temor a Deus. Moisés ficou com temor, por certo, porque ele havia matado um egípcio. A intenção dele não era matá-lo. Contudo, ele deu uma pancada que o levou a óbito. E ele ficou com receio de olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveteu e do Jebuseu. Observemos, gente, que o povo de José, os hebreus vieram, era a terra deles, a terra de Canaã, e eles vieram para o Egito. No Egito eles foram muitos anos escravizados, e Deus viu o sofrimento deles porque eles começaram a clamar a Deus. E Deus iria levá-los de volta para a sua terra, que a terra era deles. Contudo, quem estava habitando a terra deles eram outros povos que não tinham direito a essas terras. Certo? As terras eram deles. Por isso que Deus levou eles para essas terras, onde haviam os gigantes, o Eteu, o Cananeu, o Jebuseu, o Ferezeu e o Eveu. Era o povo que estava lá na época. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Então, gente, aí nós vemos, eu vou resumir um pouco, porque senão o vídeo fica muito longo. Deus chamou Moisés. Então, nós podemos ver a diferença de Moisés antes e depois do seu chamado ser firmado com Deus. Ele obedeceu a Deus, entrou na sarça. Deus falou com ele. Queria libertar os israelitas, os hebreus, a escravidão do Egito. E ele é quem iria falar com o faraó, certo? Então ele disse: mas o que é que eu vou chegar lá falando para o faraó? Logo eu, o que é que eu vou fazer? Quem me enviou? Ele disse aqui no 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós.
Mas Moisés foi. Contudo, houve um momento que Moisés disse lá no verso 4, no capítulo 4, no verso 10, ele disse: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Gente, Moisés, como homem, ele se achava incapaz de fazer o que ele fez, certo? Ele achava impossível. Gente, quem disse que tinha a língua pesada? Moisés que disse que ele tinha a língua pesada, que ele não sabia falar. Mas Deus não viu isso em Moisés. Deus viu em Moisés competência. Deus vê além do que nós vemos ao nosso respeito. Deus é quem chama, Deus é quem capacita. Está escrito lá, segundo aos Coríntios 3, a partir do 4. Segundo aos Coríntios 3, a partir do verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes o qual nos fez também, ele nos fez capazes, tá? De ser ministro do Novo Testamento. Olha, o 6 é muito importante que nós meditemos no 6 e diz, ó, o qual quem Deus nos fez também capazes, ele nos fez, tá, gente? Deus nos chama e nos capacita, mas ele não apenas nos chama para depois nos capacitar, não. Ele já vê essa capacidade em nós, sabe? Nós é que não vemos, porque Deus vê além. Deus vê além. Deus, quando fez cada um de nós, quando faz cada pessoa, ele já dota de talentos que são seus, talentos para servirem a todos aqui na terra. Quando a pessoa parte para a eternidade, os talentos ficam para outras pessoas, servirem outras aqui na terra. Os talentos são de Deus, gente. Olha esse verso 6 aí, Deus não chama para depois capacitar, não, gente. E não chama capacitado, quem pensa que é capacitado também não. Deus sabe quais são os que têm condições para tal chamado, ou para aquele, ou para aquele outro chamado. Deus sabe, porque ele deu talentos. Todo mundo que nasceu nesta terra tem talento doado por Deus. E se obedecer ao chamado dele, aí sim, ele vai multiplicar os talentos, ele vai capacitar mais ainda, tá? Só que ele chama aquele que ele acha que é capaz para ser um servo seu na área que ele quer, que ele tem, na área que ele tem competência, de acordo com os talentos que ele dividiu. Esse 6 aqui, esse verso 6, de 2 aos Coríntios 3, está claro, gente. O 5 diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, porque nós não somos capazes de sabermos os nossos limites. Só Deus sabe os nossos limites. Só Deus nos sonda, só Deus nos conhece. Quantas coisas nós fazemos na tal, entre aspas, hora H, que nós achávamos que nós não teríamos competência para fazer. Porque Deus nos dotou de muitos talentos e nós não temos noção, muitas vezes, dos talentos que Deus colocou em nós, que são dele, para servir a humanidade. O 6 diz, Deus de Deus, o qual quem Deus nos fez também capazes de sermos
ou aliás, de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com a letra em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam filtrar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, gente? Coisa linda. Vemos que Arão foi indicado para ser sacerdote, mas Deus chamou quem? Foi o sacerdote, o homem sacerdote, foi o homem Moisés. Agora, para Deus chamar Moisés, era necessário que Moisés matasse, que Moisés fugisse para as terras de Midian? Não, não era necessário, não. Moisés era filho da promessa, assim como José era filho da promessa, Jacó era filho da promessa. Quando Deus quer agir na minha e na sua vida, não há quem possa impedir, e quem chama é Ele. Quem chamou Moisés foi Deus. Quem chamou todos esses homens da Bíblia foi Deus, não foi um homem chamando o outro, não. Deus que chamou. Deus me chama, Deus te chama para fazer a obra. E se a gente aceitar fazer a vontade de Deus, Ele multiplica os talentos, Ele capacita a gente ainda mais, mas Ele chama cada um de acordo com os talentos que Ele deu. Porque aqui está muito claro, aqui nesse versículo de 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6 aí, então está muito claro. Ele não chama para depois capacitar, não. Ele já chama aquele que ele vê que tem condição, de acordo com o talento que ele deu. Que ele deu talento para cada um. Cada um de acordo, vai servir de acordo com o seu talento. Agora ele vai capacitando mais ainda. Ele não chama para depois capacitar de tudo. Ele chama aquele que já tem o talento. E aí vai aperfeiçoando. Cada vez que for fazendo a vontade de Deus, Deus vai aperfeiçoando. E Moisés, gente, Moisés era quem falava que ele era de língua pesada, que ele não sabia falar com o faraó, que ele não saberia convencer o faraó a tirar o povo ali, deixar o povo sair do Egito para ir para a terra indicada por Deus. Ele que se achava isso, não era Deus. Deus achava que ele tinha muito mais competência do que ele imaginava. Certo, gente? A Bíblia, como eu sempre falo, e outras pessoas falam, é um livro de história. Histórias verídicas de ontem, de hoje e de amanhã. Certo? O único homem que não errou nesta terra foi Jesus. Mesmo assim, Jesus, num certo dia, veio um jovem muito rico, com muitos bens. Mestre, bom mestre, que faço para te servir, para te seguir? Jesus, logo no princípio da conversa, disse: bom? Por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Nem Jesus se achou bom como homem aqui na terra, apesar de não ter feito nada que contradiz a vontade de Deus Pai, certo? Ele não fez nada de errado. Tanto que quando ele voltar de novo, gente, que ele já deixou toda a lei aqui, tudo esclarecido, porque quando ele veio, Deus olhou para o céu, do céu, ele olhou para baixo, do alto, ele olhou para baixo, não viu justo sequer, porque ninguém mais estava agindo de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo não estava agindo em ninguém mais. Ninguém estava fazendo a vontade de Deus. Tanto que depois que Jesus veio, houve o revestimento. O que é revestir? É vestir-se de novo. Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade sempre esteve presente na terra, desde que que Deus criou o homem. Né? Que ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Pai, Filho e Espírito Santo sempre esteve presente. Mas na época que Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer, ninguém, não estava acontecendo nada, apesar de haver templos, né? Ou seja, as sinagogas, o templo, a palavra ser apregoada, os 5 primeiros livros da Bíblia, 5 primeiros livros da Bíblia, mas ninguém estava obedecendo, como ninguém estava fazendo a vontade de Deus, certo? E aí
Deus resolveu se materializar como um homem e vir para a terra, pisar na terra, deixar sua glória, pisar na terra para ensinar ao homem, certo? Tanto que ele veio dizendo: eu não vim abrogar a lei, nem os profetas, eu não vim anular nada da lei, nem os profetas, eu vim ensinar como é que deve seguir a Deus direitinho. Tanto que ele veio colhendo espigas, né, para comer, estava com fome no sábado. E para mim, repercute, retrata aquela passagem do Êxodo, lá que o povo não podia apanhar o maná no deserto. Moisés era homem, gente, apesar de ser profeta, ele era homem também. O único homem que não errou nesta terra foi Jesus, Deus, 100% homem, 100% Deus. Olha, vejamos que Moisés matou o egípcio, bateu na rocha, que era Jesus, e não era para bater, era só para tocar. Ele desobedeceu, apesar de ser um profeta. Todo mundo pecou nessa terra, só Jesus não pecou, tá? E estariam todos destituídos da glória de Deus se Jesus não viesse reatar a aliança do seu povo com Deus, o Novo Testamento. E aí ele vem ensinando tudo. Quando ele voltar novamente, ele não vai pisar mais nessa terra contaminada. Ele vai arrebatar a sua igreja do alto. Do alto ele vai arrebatar a sua igreja. Ele não fez muitas coisas através da fala? Então, gente, vai ser assim. E Moisés, ele era quem pensava que ele não tinha condições de falar, de negociar com o faraó. Mas Deus sabia da competência de Moisés, certo? Tanto que confiou a Moisés e não a Arão, que era sacerdote. Tá? E ali ele chamou Moisés, naquela sarça, né? Quem chama é Deus, não é homem que chama homem, porque ninguém pode ocupar o lugar de Deus nessa terra. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Houve alguém que quis ser como Deus, e Deus disse: desça com todas as tuas obras. E ele desceu com um terço de anjos. Nós sabemos quem é, que eu não gosto de falar. Existe uma passagem lá em Ezequiel 28. O rei de Tiros estava tão se achando tão nobre, tão honrado. Ele ensoberbeceu-se tanto que ele disse: eu posso colocar minha cadeira no meio do mar, me assentar como Deus. Ele achava que a cadeira não iria se afundar. Contudo, Deus mandou Ezequiel dizer a ele o seguinte: fale para ele que se ele for realmente Deus, eu vou enviar inimigos terríveis para atacá-lo e eu quero ver ele ressuscitar. Então está a prova que o único Deus que veio à Terra é o que ressuscitou, é Jesus, Jesus Cristo, gente. Então, Moisés era uma pessoa antes da sarça. Depois da sarça, que ele atendeu ao chamado de Deus e começou a agir como Deus ordenara a ele, ele passou a ser outra pessoa. Mesmo Deus mandando Arão ir com ele para falar. Moisés estudou nas melhores escolas do Egito, gente. Era mais ou menos para substituir o seu suposto pai, o faraó, para ocupar o lugar do seu pai, certo? E ele disse que ele tinha língua pesada, que ele não sabia falar. Mas Deus sabia que ele tinha condições de falar, de negociar com o faraó, porque ele era escolhido. E ele não precisava matar ninguém, fugir para lugar nenhum. Deus iria usar ele do mesmo jeito que ele iria usar José, Jacó. Não precisava ninguém trapacear ninguém, não precisava ninguém fazer inveja a ninguém, ninguém ter inveja de ninguém, nem ninguém matar ninguém. Quando Deus quer agir, não há quem possa impedir. Então, Moisés, antes do chamado, Moisés homem, era uma pessoa que se achava incapaz.
Moisés, profeta, foi capaz de libertar o povo de Deus da escravidão do faraó no Egito. Amém? E que Deus, assim, abençoe a todos. Fiquem aí com o meu abraço e o meu beijo fraterno no coração. E não se esqueça, se inscreva, curta, comentem os vídeos, tá? Para ver se o YouTube passa esses vídeos para frente, porque o meu objetivo aqui não é ganhar nada não, gente. Como o apóstolo Paulo disse um dia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que ele quis dizer, posso viver na pobreza ou na riqueza, na bonança ou na falta. E eu, graças a Deus, o que eu tenho, o que eu consigo dar para eu sobreviver muito bem. Eu não estou aqui com o objetivo de ser uma YouTube, de ter fama e nem de ganhar dinheiro, de enricar, nada disso, tá? Eu estou aqui com o objetivo de cumprir o ídolo do Senhor, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, somente isso, nada além disso. Amém? Bye, bye.